Bem-vindo a Osíris e Outros Deuses. Você já se perguntou quantas pessoas têm um mapa astral parecido com o seu no mundo? Hoje nós vamos responder essa dúvida para você. Mas antes, saca só. Esse é um canal de esoterismo levado a sério, tá? Então se você curte o assunto, não perde tempo e já se inscreve, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Vamos lá? A maioria das pessoas tem uma noção muito simplista sobre a astrologia. Acredita que o que define sua personalidade é seu signo solar. Quer ver? Qual é o seu signo? Meu signo é Leão. Meu signo é Áries. Meu signo é Virgem. E costumam fazer análise sobre algo complexo, como uma personalidade, com base em um dado que é muito limitado. Como é possível que um signo defina uma identidade inteira, né? Aí surgem aqueles conteúdos famosos, do tipo: como Áries age na festa? Qual é a música de Leão? Como é o beijo de Escorpião? Qual é a combinação perfeita dos signos no amor? Mas, se nos basearmos no senso comum sobre astrologia, sabe quantas pessoas deveriam se comportar da mesma maneira que você por causa do seu signo? 623 milhões. Isso é tipo a América Latina inteira agindo igualzinho a você, tá ligado? Então, o que acontece quando você vê as análises de um signo e não se identifica de jeito nenhum com aquilo? Alguma dessas situações já aconteceu contigo? Disse que uma pessoa se parecia com um signo, mas na verdade ela era de outro. Ouviu um horóscopo na revista e pensou: velho, nada a ver. E dizem por aí que a maioria das revistas costuma inventar predições, né? Porque basta ser algum conselho geral ou minimamente comunicável para fazer efeito. Bom, isso acontece por alguns motivos. Primeiro de tudo, sua personalidade não é influenciada pelos astros do céu. Pelo amor de Deus, grava isso. Põe na sua cabeça. Sua personalidade não é influenciada pelos astros do céu. Eu vou explicar com detalhes a maneira como o mapa astral interage com o plano físico em outro vídeo. Mas na verdade, as angulações que os astros estabelecem entre si funcionam como ponteiros de um relógio. Já viu? Um relógio é um símbolo adotado pela sua sociedade para representar aquilo que chamamos de passagem do tempo. Passagem do tempo é movimento no espaço, mas se comporta como um fenômeno que está além das 3 dimensões. Você não pode chamar relógio de tempo e nem tempo de relógio. São coisas totalmente diferentes. Um mapa astral é a representação simbólica de influências que estão além das 3 dimensões que conhecemos, cuja representação mais palpável é chamada nas religiões de luz astral, plano astral, prana, akasha, mana, mundo espiritual, etc., como você preferir. No Ocidente, essas influências costumam ser representadas por meio da cabala hermética. E para cada influência representada na árvore da vida, existe um símbolo representado nos astros que os homens podem perceber. Por esse motivo, sua personalidade, enquanto veículo escolhido para cumprir seu papel na sua geração, não é definida apenas pelo Sol, mas por exatamente 11 influências relacionadas por conveniência aos astros, mas que estão na cabala. O que isso significa, então? Na verdade, o seu signo não é apenas a constelação em que o Sol estava no momento em que você nasceu. Ele é o resultado das complexas relações estabelecidas entre 11 astros, cada um deles representando uma influência específica de um universo ainda não alcançado pela tecnologia humana, mas amplamente reconhecido em todas as sociedades e culturas ao longo da história, embora com nomes e símbolos diferentes e percebidos até hoje. Cada um desses astros serve como um filtro que canaliza e concentra em um aspecto da árvore da vida aspectos espalhados da mesma árvore que se manifestam nos elementos aquático, flamígero, aéreo e terrestre. Esses são chamados de signos. Agora, quantos signos você acha que existem, hein? Aposto que você quis dizer 12, né? Mas para perceber um círculo cromático agora. A gente costuma representar ele assim, porque dessa maneira fica mais fácil identificar cores que queremos usar. Vermelho, verde, amarelo... Mas na verdade, ele é assim. Esse é o espectro de cores visível ao olho humano. O que você faz então com essas cores intermediárias todas?
Joga fora? Ignora? Bom, basta observar um catálogo Pantone para perceber a infinidade de cores que podem surgir desse espectro. Veja bem, assim como existe uma infinidade de cores que podem ser catalogadas, existe uma infinidade de signos que você pode ter. Mas calma, eu não vou te enlouquecer. Ainda. Para melhor identificar os signos, a astrologia hermética separa uma carta natal em 10 graus, chamados de decanatos, e as intersecções. Assim, ó. Os signos são, portanto, separados em elementos: fogo, água, ar e terra. E cada decanato significa a influência de uma esfera da árvore da vida dentro de um elemento. Assim, você tem os signos flamígeros, identificados com energia e ação; aéreos, identificados com ideias e comunicação; aquáticos, identificados com expressão de sentimentos; e os terrestres, identificados com concretização e estabilidade. Isso dá um total de 72 signos, considerando as intersecções. Mas não para por aí. Cada um desses astros e signos vai se manifestar em situações diferentes da vida humana. Relações sociais, intimidade, talentos profissionais, forma de se comunicar, etc. Essas situações diferentes também são identificadas na carta natal por meio das casas astrológicas. Elas se comportam mais ou menos da mesma maneira que os signos, dentro de um espectro. Quero dizer, astros e signos não simplesmente pulam de uma casa para outra, como se fossem murinhos. Eles transitam por elas. Por isso existem graduações entre as casas, chamadas intersecções. Dessa maneira, se a sua casa 6 se refere ao tipo de ambiente em que você se sente mais confortável para trabalhar, e a casa 5 a sua maneira de se distrair, se divertir e usar a criatividade, uma intersecção entre essas casas significa que você tende a escolher profissões ligadas à arte, ao lazer e ao entretenimento. Existe uma mistura dessas energias, entende? Por esse motivo, não utilizamos na astrologia hermética apenas 12, mas 24 casas, representando suas posições dominantes e suas intersecções. Se levarmos em consideração as casas astrológicas, sabe quantas pessoas partilhariam da mesma carta natal que você no mundo? 5.000 pessoas espalhadas pelo planeta. Bom, já um pouquinho menos que um bairro, né? Mas não para por aí! O que importa na astrologia não é apenas a posição de um astro, mas principalmente as relações angulares que ele estabelece com outros astros e as cúspides das casas. O comecinho delas, sabe? O primeiro grau. Essas relações são chamadas de aspectos, e eles podem ser harmoniosos, conflitantes ou kármicos. E podem ainda ser fortes, médios, fracos ou inexistentes, de acordo com a proximidade das relações angulares estabelecidas. Existem muitos aspectos possíveis, mas os mais comumente utilizados são 15. E dependendo de como astros e casas se conectam por meio desses aspectos, você pode ter signos que são muito fortes e signos que são muito fracos. Esse é o motivo pelo qual, às vezes, um horóscopo não tem nada a ver com a gente. O astro, ou a casa mais forte do seu mapa, geralmente é aquele que transa com mais gente. Quero dizer, é aquele que estabelece relações fortes com mais astros e casas que todos os outros. Esse é o signo dominante. Então, às vezes você nasce com Sol em Leão na casa 1, mas o seu signo mais forte é Lua em Peixes na casa 12. Do tipo, você é mais pisciano que leonino, sacou? Então você olha pra todos os horóscopos e diz, véi, sério, nada a ver. Astrologia não existe. Fora isso, um mapa só faz sentido quando analisado pelo conjunto, e não por astros isolados. É por isso que dentro da astrologia hermética não se costuma dar muita credibilidade a horóscopos e previsões de revistas. Porque apenas quando astros e casas em seus signos, aspectações e a ordem dos planetas são analisados em conjunto, assim como as suas relações, óbvio, é que uma personalidade pode ser realmente analisada. Sabe quantas pessoas podem partilhar de um mapa totalmente idêntico ao seu no planeta? 1 a cada 20.000 anos. Isso quer dizer que a última pessoa que teve um mapa como o seu provavelmente fez esses desenhos aqui. Se algum dia você duvidou quando sua mãe disse que tu era único,
Agora você tem um motivo para acreditar nela, né? Mas saca só, essa é a análise apenas da carta natal. Mas um outro fator essencial para a análise de um mapa: as oitavas. Imagine que astros e casas são armas, porque eles canalizam a energia de um signo. E os signos são as munições diferentes, porque são as energias canalizadas. As munições causam impacto de um tipo específico impulsionadas por uma arma de potência específica. Mas para onde você vai apontar? Embora o tipo de munição e arma seja definido por horário e local de nascimento, a direção, alvo e a situação em que são usadas são definidas pelo seu próprio livre-arbítrio. Eu quero dizer, você escolhe como utilizar essas energias, tendo por base o seu ambiente familiar, educação, cultura, geografia. Você escolhe como utilizar essas energias de acordo com o nível de consciência e conhecimento que tem sobre si mesmo. Dessa maneira, uma pessoa com Júpiter em Virgem na casa 6, por exemplo, poderia ser um ótimo médico, juiz, policial, advogado, assistente social, escritor, cientista, jardineiro, contador, enfim. As possibilidades de atuação para uma pessoa com determinado mapa são infinitas e impossíveis de se calcular, porque não se pode prever matematicamente, com perfeição pelo menos, as escolhas das pessoas. Concluindo, da próxima vez que alguém perguntar seu signo, pergunta de volta: em que planeta? Em que casa? Em que áreas da minha vida você deseja saber como eu atuo? Você deve acreditar em horóscopos? Não sou eu quem vai dizer no que você deve ou não acreditar, mas se eu puder te dar um conselho, antes de acreditar em predições, faça e interprete sua carta natal inteira. Tendo bom conhecimento sobre ela, você pode planejar melhor os rumos da sua vida e aprender como fazer escolhas mais compatíveis com seu temperamento. A astrologia, dentro de colégios iniciáticos pelo menos, não é um instrumento de predição, e sim de autoconhecimento. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo e compartilha com todos os seus amigos. Se ficou com dúvidas ou tem alguma coisa para corrigir e acrescentar, comenta aqui embaixo que a gente responde tudinho, tá? Agora, se você for na página do Osíris e Outros Deuses no Facebook e publicar um print provando que compartilhou esse vídeo, você concorre a um mapa astral exclusivo para você e outra pessoa da sua escolha, com mais de 50 páginas interpretada pela equipe do canal. Valeu!